Bom, Sérgio, primeiramente eu queria te agradecer pela oportunidade de falar contigo, da gente poder ter essa conversa. Agradecer ao nosso amigo em comum, Renato Vale, também, por ter Uhum. feito esse link, essa conexão. E uma primeira pergunta que eu gostaria de te fazer, antes da gente entrar pode falar um pouquinho quem é o Sérgio Lucena? Quem é esse artista que começou lá nos anos 80 e chega agora com 40 anos de produção? Olha, se autodefinir é uma coisa nem sempre muito É fácil. ruim. Bem, eu sou um artista pintor por excelência, né? Minha linguagem é pintura desde sempre. A partir do desenho, naturalmente. Eu sou um artista autodidata, porém eu tive o privilégio de ter uma formação que eu diria clássica, não de escolas, mas de ateliê. Eu frequentei, a partir dos 17 anos, um ateliê de um artista da minha cidade, João Pessoa, chamado Flávio Tavares, que me acolheu com muita generosidade e com ele eu tive uma iniciação, digamos, na pintura. Minha pintura ela é muito voltada às questões de uma experiência junto à natureza. Eu digo isso dado a minha origem. Eu venho do sertão da Paraíba, vivi a primeira infância no sertão, e isso teve um papel seminal, formativo, que me orienta e que me norteia até hoje, enquanto artista. Em todos os aspectos, não apenas no aspecto simbólico da relação com a natureza, mas também do aspecto cultural, né, dado a um universo arcaico que era o universo nordestino da minha infância, década de 60, início de 70, final, mais ou menos isso, em que o Nordeste ainda habitava um tempo muito semelhante ao que foi o período colonial, enfim. A gente tem uma memória atávica medieva, não é, da Península Ibérica, e aquilo tem uma influência muito grande, juntamente, especialmente, com a fusão que essa influência europeia trouxe com as culturas nativas, né, as culturas autóctones, indígenas, e a profunda influência africana que nós vivemos lá. Então, essa matriz formativa, ela é o caldo em que se insere a minha formação e, consequentemente, o meu trabalho, a minha pintura. O que eu chamo da paisagem natural e a paisagem cultural, que vivem numa simbiose no meu trabalho. Eu busco, na minha pintura, hoje, uma, uma síntese de uma dimensão transcendente, que é essa dimensão da experiência junto à paisagem, junto à vastidão. Vocês do Sul devem ter um pouco de noção sobre isso, dado aos Pampas, né? Cuja a vastidão, a imensidão, traz esse sentimento de amplitude e de silêncio. Isso é muito o sertão nordestino, na Caatinga, que é aparentemente um grande deserto, porém extremamente rico Sim. enquanto ecossistema, enquanto bioma e tudo mais. Mas tudo isso somado à experiência cultural, à experiência de um mundo arcaico e que, de certa forma, tem um caráter de matriz da formação da cultura brasileira. Então, de uma forma mais ou menos sintética, isso seria a matriz do meu trabalho, e a pintura por excelência, que é uma linguagem que, para mim, infinita. Eu não vejo limitações para a pintura. Quanto mais falo, desde sempre eu vi isso, que a pintura estava com seus dias contados, mas eu Ah, vejo uma infinitude enquanto possibilidade, e tem na pintura minha forma de expressão. Eu acredito que
dificilmente eu vou dar conta dela. Maravilha. A agora nesse momento tu tá com uma exposição na Raiz do Tempo, a Matriz da Cor, no Museu Afro Brasil Emanuel Araújo, que Uhum. comemora teus 40 anos de carreira, né, isso? Como é que Exato. se deu esse convite e qual foi o recorte que tu levou para essa exposição? A curadoria é do Claudinei Roberto da Silva, isso? Roberto É Silva. professor da USP, né? Ele não é professor, ele é Não. professor, porém não da Ah, USP. Ele foi formado não pela é da USP, USP? ele é formado em artes plásticas. O Claudinei Uhum. também é um artista, também um pintor, e um grande ativista da, da, das questões afrodescendentes, eh, ligadas ao que a expressão cultural, a expressão principalmente artística da diáspora africana. O Claudinei me fez esse convite, dado ao convívio que nós temos, dado de longa data, e a relação que nós temos diante os temas que nos interessam. O Claudinei viu em mim uma certa convergência de temática e espiritual com o mundo ao qual ele está voltado e vinculado. Isso, pelo como eu te falei ainda há pouco, dada a minha formação de origem. Eu tenho uma formação onde as culturas de origem africana e indígena tiveram um grande papel na minha vida. Nós temos lá no Nordeste as religiões não só de matriz africana e indígena, e da simbiose de ambas, e da simbiose de ambas com o catolicismo. Então, é um Brasil mágico que é, vamos dizer assim, o lugar de convergência em que Claudinei e eu discutimos pintura, discutimos arte, mas principalmente discutimos uma arte que diga de uma produção não necessariamente devedora das escolas europeias e americanas, que são, de certa forma, um lugar comum no pensamento de arte brasileiro. Claudinei e eu discutimos muito a possibilidade de um novo vocabulário, de um novo léxico, que seja capaz de dar conta da complexidade cultural da produção brasileira, a produção, mais das vezes, não institucionalizada, a produção, mais das vezes, marginal, que é a grande produção de arte do Brasil, que não está agora, com muito tardiamente, ela começa a ser revisitado, começa a ser até, eu diria, como um grande atraso, porém um receio das instituições museológicas de ficarem, como posso chamar, ultrapassadas, Sim, se elas não incorporam o que o Brasil produz, a revelia do que se impõe como conceito de arte oficial, não é? A revelia dos cânones europeus e americanos de referência artística, que é o que, de certa forma, por muito tempo norteou e deu valor ao que foi produzido no Brasil. Porém, nesse mesmo tempo, ao longo da história, muita coisa vem sendo produzida, foi produzida e continua sendo produzida, mais do que nunca nas periferias, não só das grandes cidades, mas dos interiores, dos rincões mais longínquos do país, e que dizem de uma verdade, dizem de uma natureza, dizem de uma qualidade de povo que precisa ser reconhecida. Eu acho que essa é a grande questão que a gente está se deparando hoje, sabe, Alexandre? Que é finalmente ter coragem de assumir a nossa complexidade, a nossa dimensão de povo, que não é uma coisa estereotipada, é uma coisa muito mais definida. definida, exatamente, é uma coisa muito mais abrangente e que pode, graças a essa abrangência, dar notícia ao mundo de uma outra forma de civilização, de um outro pensamento. Não estou dizendo melhor nem pior, Sim, mas diferente. diferente.
e que precisa ser reconhecido e ter o devido respeito a essa maneira de ver o mundo que tem que é fruto dessa simbiose cultural, étnica, que não é, que vem desde do período colonial, mas que se intensifica mais recentemente com a industrialização e tudo mais, que veio. Eu vivo em São Paulo há 23 anos, não, 20, não, Atibaia, né? desculpa, agora estou em Atibaia, né? Eu vivi na cidade de São Paulo durante 20 anos e há um ano me mudei para uma montanha que fica aqui próxima a São Paulo, é no município de Atibaia, mas é zona rural, é onde eu tenho Uhum. construí meu ateliê, construí minha casa e aqui eu trabalho e tenho mantenho uma conexão muito viva com a cidade de São Paulo, porque é o lugar onde eu tenho meu diálogo, onde eu tenho o meu espaço de reflexão com as pessoas, enfim. Eu não posso viver longe disso também. Mas Sim. estou tendo finalmente a oportunidade de retomar uma experiência de vida como que remete à minha origem de criança no sertão da Paraíba. Então, eu estou dentro do mato, literalmente, que aqui é uma floresta e com muita pedra e tal, mas a 1 hora de São Paulo. Então, isso é uma conciliação muito especial que finalmente eu consegui. Mas volto a dizer, você voltando à sua pergunta, Uhum. o Claudinei me acompanha há muito tempo e isso aqui aqui são duas publicações. Você falou, vocês estão publicando, esse é o catálogo da Sim. exposição, tá? Que traz um pouco deixa eu mostrar aqui um pouco do O assunto. catálogo saiu em janeiro, não foi? Saiu agora, no dia 25 de 20 e janeiro. poucos, né? É. Isso, 25 de janeiro. Então, tem uma série de pinturas que trazem uma, uma, uma iconografia sintética relacionada primeiro também à arquitetura nordestina, Uhum. das casas de platibandas e tal, e também essas coisas que trazem uma certa influência indígena, enfim. Tem um simbolismo, isso é uma coisa relativamente recente no meu trabalho. Isso aconteceu no período pandêmico, né? Uhum. Parece que veio uma necessidade de criar um lugar de segurança, enfim. E todo esse universo simbólico se manifestou no meu trabalho, que, curiosamente, remete ao começo da minha pintura. Esse aqui esse livro que foi lançado também o ano passado, ele traz um pequeno resumo, chama-se Manifesto da Encruzilhada. E chama esse nome porque ele parte de um texto que eu escrevi sobre a encruzilhada, como um lugar onde as coisas podem acontecer, as decisões são tomadas. Né? Então, eu te mostrar aqui um pouco do que era o meu trabalho na década de 80. Um trabalho Sim. extremamente figurativo, ligado ao circo, ligado ao teatro, ligado ao teatro Mambembe, que era um mundo mágico que me encantava quando criança, vendo os circos, vendo os teatros de boneco, aquelas coisas todas que a gente tinha lá no sertão. E hoje eu me dou conta que o grande assunto da pintura não era tão somente as figuras, porém a luz, o Uhum. elemento cênico que iluminava as criaturas. Ele passa a ser, depois de muito tempo, o assunto do meu trabalho, quando a paisagem que eu também, ela se entra numa síntese, não é? Onde a luz é o assunto. Então, desculpa Não, essa, não, mas vai, é. essa conversa toda, mas o fato é que o Claudinei, vendo esse trabalho, acompanhando isso de longa data, ele entendeu que esse trabalho tem uma importância para o momento da arte brasileira, tem uma importância enquanto proposta de síntese de um processo de formativo do que é o povo brasileiro, do que é essa cultura complexa. E o Museu Afro-Brasil, que não é só Afro, é Afro-Brasil, isso é Uhum. importante, ele é exatamente, a meu ver, o mais brasileiro dos museus, na medida que ele incorpora essas vertentes de expressão
que por muito tempo estiveram ausentes do cenário oficial das artes. Então, a minha exposição ela participa desse pensamento de uma outra ordem de entendimento do país, de uma outra ordem de pensar a cultura brasileira especialmente de reconhecimento de uma expressão que, embora, no meu caso, como artista pintor, devedora da linguagem pictórica da pintura, que é tradicionalmente europeia, ela incorpora elementos e está contextualizada num outro ambiente que propicia uma possibilidade de investigar essa ideia de país por um ângulo que eu gostaria É curioso falar sobre isso, porque é muito raro em arte contemporânea alguém se colocar dessa forma, mas eu vejo que a pintura que eu realizo está vinculada a uma dimensão espiritual. Quando eu digo espiritual, não me refiro à religião, mas me refiro a espiritual no âmbito de uma formatação de consciência, de uma consciência do que somos enquanto complexidade, enquanto transcendência, enquanto valores que que, que não estão, que nunca foram muito aceitos, tá? Eu acho daí a ideia da encruzilhada. Eu acho que o país está numa encruzilhada. Acho que o país vem vivendo as grandes contradições que essa encruzilhada propõe, a partir de um recrudescimento político muito violento e agora Cultural. cultural, uma coisa de extremamente persecutória e que agora tenta se reequilibrar. Obviamente, essas coisas não são gratuitas, porque são um movimento pendular, vai para um lado, vai para o outro, e ambos os lados, quando vão para um muito extremo, sempre tem consequências e tal. Então, a gente está nesse lugar, eu diria, num lugar muito crítico, mas muito importante, porque é um lugar de decisão do país Uhum. que nós queremos ser, né? Do país que nós somos, enquanto natureza. Eu digo natureza humana, né? E está tudo aí, está tudo nesse momento acontecendo. Daí, talvez nesse lugar de encruzilhada que o Claudinei percebeu a importância do meu trabalho dentro do Museu Afro. Maravilha. Lembra um pouco o Suassuna, né? O Suassuna tem um. Essa ideia, É, sim, sim, esse sim, Brasil, essa busca por esse Brasil, de repente, pode digamos assim. crer. Eu tenho uma relação muito forte com o Suassuna de início, né, do movimento armorial e tudo mais. Sim. Eu gosto Não muito do digo que Suassuna. seja isso, né, não é isso que eu estou Não, não, dizendo. não. Não, e eu gosto do Suassuna. Eu acho apenas, vendo hoje as coisas com maior distância, que a gente precisa ser mais aberto. Suassuna era muito Sim. radical, e eu entendo o radicalismo dele, porque é tanta pancada na cabeça, entendeu? Uhum. Se o cara não levantar e bater com o pau na mesa, ninguém respeita. Então, ele botava para quebrar. E eu respeito isso. Agora, eu acho que a gente está vivendo um outro tempo. Eu acho que é um tempo que é preciso somar, é preciso trazer, incluir, Claro, claro. entendesse? Eu acho que o Sassino tem uma coisa muito radical no sentido purista, que eu Uhum. acho que ele resume muito a coisa num sentido purista, e eu acho que o mundo. Tanto é que o grande antagonista do Suassuna, e ao mesmo tempo ambos se admiravam muito, era o cara do Mangue Beat, o Chico Science. Chico Sainz, exatamente. Ao quem ele chamava de Chico Ciência. Que mostra a pureza dele. Já que tocamos um pouco nesse assunto da espiritualidade, poderia falar um pouco sobre esse trânsito entre essas figuras, a pintura figurativa e a abstração ou a não figuração? Porque existem relações entre as 2 formas de pensar a imagem para ti? Uhum. E onde é que começa a figuração na tua trajetória e onde começa a cor, esses grandes planos de cor?
Uhum. Essa cor vibrante, essa cor. Uhum. Uhum. Olha, eu posso te falar isso bem sucintamente da seguinte maneira. Desde criança, eu nunca sonhei em ser artista, porque o ambiente em que eu estava, o mundo que eu vivia, não, co- não, co- não correspondia a essa ideia. Na verdade, essa ideia não existia. Você não sabe o que é Inclusive ser. tu cursou era filosofia e Quando eu fiz universidade, eu fiz física e psicologia. São, psicologia. são duas áreas de conhecimento que eu tenho ainda hoje como assunto do meu interesse. Embora eu tenha largado em função da pintura, os Uhum, dois cursos, eu permaneço estudando ambas as coisas, porque hoje eu me dou conta que a física, no sentido matérico, né, da questão da matéria, e a psicologia, elas se complementam dentro do meu pensamento de pintura. E aí volto uhum. entro na história da espiritualidade, né? A, a primeira coisa que vem para mim é uma necessidade de representação do que eu vejo. E a representação passa pela figuração. E, nesse sentido, essa representação tem um caráter satírico. Satírico porque, como eu te falei, eu tenho uma primeira infância no sertão, mas vou para a cidade. Embora uma cidade Uhum. provinciana, pequena, ainda assim foi um grande choque cultural, sair do mato e ir para a cidade. E na cidade eu tive o que eu chamo de um choque de realidades. O mundo no sertão tinha uma verdade absoluta, uma simplicidade absoluta. As coisas eram como eram, não havia dúvidas. As pessoas eram como eram, agiam como aparentavam que eram, não tinha. Enquanto que na cidade havia uma certa sofisticação, né? A pessoa não era tão bem aquilo que ela dizia ser, ou, enfim, tudo era muito mais complexo. E aquilo me trouxe uma dificuldade imensa de relacionamento. Eu me senti extremamente inadequado. E nessa inadequação, meu desenho se tornou um desenho de sátira a esse universo. Eu me vali da referência encantatória dos circos e do teatro mambembe do sertão para situar esse universo que eu não me entendia com ele de uma forma satírica. Então todo mundo tinha máscara, todo mundo estava mascarado numa cena de circo. Esse foi o primeiro momento, mas daí começa a criar-se uma situação cênica de luzes que começou a ser o meu grande interesse. Como iluminar, como dar ênfase a isso, aquilo, outro, a partir da luz. Isso começa a pintura assim, e isso evolui até que eu vou lá no começo da década de 90, eu ganho uma bolsa e vou viver na Alemanha e conheço a pintura a óleo. Eu tive uma bolsa de um ano e alguns meses em Berlim e tinha um propósito de intercâmbio com artistas. Então, eu frequentei 6 ateliês de artistas alemães nesse período e descobri o óleo que de repente trouxe para mim uma resposta a uma demanda de plástica, de construção de cor, de construção de matéria, que o acrílico, que era o que eu usava até então, não dava conta. Não é aqui uma crítica ao acrílico, eu acho que o acrílico atende a um determinado tipo de linguagem que não é a minha. A minha, ela pede essa coisa atmosférica, que É uma é questão de características de material mesmo, né. exatamente característica do meio, né, do Ah, material. Então, essa coisa atmosférica, que eu sempre fui vidrado, sempre fui encantado com a pintura flamenga, né? A luz da pintura flamenga, uhum. Vermeer, dos irmãos Claés, enfim. Havia uma coisa ali que me tocava. E é nessa dimensão do sensível que a luz me interessa. E isso, o óleo me trouxe como forma de aproximação dessa, dessa dimensão subjetiva que a luz sugere, me trouxe a paisagem. E a paisagem que ela me traz é a memória afetiva de uma paisagem sertaneja muito luminosa, extremamente silente e vasta. Então, a ideia da cor nesse ambiente, ela, na verdade, cumpre um objeto, busca, na verdade, formalizar uma experiência sensível dessa luz, com essa cor, com essa atmosfera. Então, a pintura começa da paisagem, a paisagem formal, a paisagem com montanha, com pedra, Sim.
ela começa a se diluir, né? Exatamente buscando essa referência da experiência inicial, da experiência formativa da luz. E aí a coisa passa para esse campo que pode se chamar de abstração. Foi interessante porque essa passagem se dá em 2008, mais ou menos, e eu pinto uma série que dura uns 4 anos, chamada Enigma. Uhum. É uma série que rompe com a referência figurativa e que, na verdade, eu chamei de enigma porque eu não estava entendendo nada, de fato. Sim. Era uma situação É que o enigma. Exatamente. Eu estava diante de uma situação extremamente desafiadora que eu não entendia, que eu não sabia aonde aquilo ia me levar, nem por que eu estava fazendo aquilo, mas eu percebi, lá, de uma forma muito profunda, que eu tinha que resolver a pintura enquanto linguagem, ou seja, matéria, luz, atmosfera, independente de qualquer elemento de sustentação referencial, seja o que for. Ela tinha que existir por si mesma. Isso era o grande desafio que se colocou para mim. Então, o Enigma foi digamos, eu posso chamar de uma pós-graduação no sentido do entendimento do que é pintura, né? Do que é a matéria pictórica e do que isso vem a ser. Você vai dizer um amadurecimento, de repente? Eu acredito que sim, né? No sentido de. Então, você vê, a capa desse quadro é um dos quadros a capa desse livro, é Sim. uma das pinturas Enigma, né? Que é pura cor e matéria, e atmosfera. Acho que eu tenho essa pintura aqui, deixa eu ver se eu acho. Enfim, ela Quem quiser dar uma olhada no site, tem lá também, né? tem lá também, exatamente. Ela tá. E, e esse Enigma, rapaz, ele mudou tudo na minha vida, né? Ó, essas coisas assim, né? Que tem uma. Aí você encontra também uma relação com o Rosco, enfim, com a história da pintura, a gente nunca escapa, né? Sim, não tem como. Estamos Até sempre. tinha uma pergunta sobre isso. A história da pintura é uma coisa maravilhosa, porque, a menos se eu fosse um marciano, eu podia dizer que estou fazendo algo novo. Mas, como eu estou aqui. Não tem como, não tem como. Não tem como fugir, não tem. A gente, na verdade, eu acho que o grande barato da arte, como da consciência humana, é a passagem do bastão. É a É, continuidade, a ampliação daquilo que está sendo construído há milênios, enquanto consciência humana, né? E a arte é uma formalização dessa consciência, gradual e paulatina. Eu não sei aonde a gente vai chegar com isso, mas, enfim, paciência. Mas, enfim, aí voltando à coisa da pintura, essa dimensão da atmosfera, ela, na verdade, eu me dei conta em algum momento. Tudo isso que eu estou te falando, Alexandre, é sempre uma reflexão a posteriori. sim. No É durante, mais fácil, né. a gente olha para trás e É, faz um resumo daquilo, mas no durante eu não sei o que eu estou fazendo. Eu tenho que confessar isso, que é fato. Eu não sei o que estou fazendo. O processo, enquanto acontecimento, ele é autônomo da minha capacidade de racionalização. Não que eu não sim. seja, não que eu não vou dizer que eu incorporo um santo, não é isso. Uhum. Eu estou fazendo o que eu sei fazer. Agora, eu não sei como eu sei fazer, isso é verdade. Sim, Naquele momento, eu não sei como eu sei fazer aquilo. Eu estou fazendo uma coisa que é fruto de um acúmulo de conhecimento, acúmulo de informação e uma demanda por alcançar algo que eu ainda não sei o que é. É nesse lugar que eu não sei o que é esse lugar que eu não sei o que me interessa enquanto artista. Enquanto artista, me interessa o que eu não sei. O que eu sei é artesanato. Se eu for fazer de novo, eu sou um artesão bom e fácil. Mas sim, não é o que eu quero. O que me interessa é o que eu não sei ainda como resolver. Então, é nesse lugar que eu me coloco como pintor. Né? Então, esse período foi. Então, hoje eu olho para isso e me dou conta o quanto esses elementos formativos da infância, do sertão, da natureza, o quanto isso é o arcabouço de interesse do meu trabalho, não é? É dali que tudo sai. Então, o que eu queria era formalizar uma experiência mágica
uma experiência sensível, poderosíssima, que eu tinha quando menino naquele mundo, sabe? E eu queria, e aquilo voltou para mim, voltou como uma necessidade. Isso cria uma nova situação no trabalho. Quer dizer, um cara extremamente figurativo, de repente tem uma pintura que não tem nada, apenas cor. Agora, é uma cor absolutamente trabalhada, construída com muitas e 500 mil demãos e tal. E baseado numa coisa que eu sempre achei interessante em pintura, que é lidar com os antagônicos. Uhum. Então, toda pintura quente, ela começa fria. Toda pintura fria começa quente. E é nesse processo de construir uma cor que se afirme a partir da sua cor antagônica, ou seja, o laranja pelo verde, pelo azul, enfim, o vermelho pelo verde. Essas cores que terminam sendo, que no primeiro momento são antagônicas, elas se tornam aliadas na construção de uma outra qualidade de cor. Uma qualidade muito Uhum. mais densa, muito mais complexa, muito mais poderosa do que elas individualmente. É como se fosse um acordo. É nesse lugar desse acordo que faz parte das nossas conversas, eu e o Claudinei. Né? A gente tem uma conversa que entende esse país como uma busca de um acordo, uma busca de um grande acordo de Sim, mundos, sabe, de mundos muito distintos, porém vivendo no mesmo lugar. Isso remete, por exemplo, à vinda dos africanos para cá. Eles vêm de etnias muito distintas, muitas vezes inimigos entre eles. Às vezes sim. estavam no mesmo barco o cara que matou o pai do outro. Era da tribo vizinha, do outro lado do rio, mas estão capturados juntos, dentro do mesmo barco. E essa frase de estamos no mesmo barco, Ah. ela diz tudo. Nós estamos, ela diz tudo. Então, esse pessoal teve que se acordar entre si, tanto que aqui se criou religiões de matriz africana que não existe na África. O candomblé não existe na África, só existe Sim, aqui. Na África, cada lugar tem seu orixá. As cidades são regidas por orixá. Aqui não, no mesmo terreiro está todo mundo, todos os orixás reunidos, ou seja, houve um grande acordo mágico, um grande acordo dos panteões dos deuses africanos para viverem em comunhão num ambiente único. Então, eu estou me estendendo, mas voltando à coisa da pintura, eu sempre penso pintura nesses termos de um acordo entre, dentro do espaço pictórico, né, o espaço do quadro, aquilo é um microcosmos que tem que funcionar, tem que ficar em pé, sim. tem que existir como tal. E isso tem que ser uma realidade concreta, né? Como tudo, aquilo tem que funcionar. Então, tudo tem que se organizar naquele espaço para dar conta de ser, de fato, pintura, né? De ser, de fato, algo que você olhe para aquilo e se apazigue, né? Se apazigue. É isso que eu busco. Que a pintura me apazigue. Enquanto ela não faz isso, ela não está pronta. Essa é a minha luta. Eu quero que ela diga para mim: você chegou num lugar que lhe deixa, que você está inteiro, que você é você, que você tá inteiro com você mesmo. Então, essa é a coisa. E é essa dimensão que eu chamo de dimensão espiritual. Essa dimensão de ter no trabalho um espelhamento de um extrato essencial de si próprio, de uma realidade que lhe dá significado, que lhe dá sentido, não é? É isso que eu busco com a pintura. O tempo inteiro eu quero que ela crie um chão nos meus pés, senão eu caio. Eu preciso de um chão. E é vendo isso que ela me dá essa segurança, esse lugar de significados. Como eu falei recentemente, essa mesma pintura que conquistou esse lugar de materialidade, eterialidade, complexidade cromática e tudo mais, ela recebe de volta os elementos figurativos. Não mais a figuração humana nem animal, mas uma iconografia sintética, simbólica, das referências. Olha que doideira. Por isso que eu achei muito simbólico isso ter vindo no período da pandemia, quando havia muita insegurança, dúvida sobre o que estava acontecendo, Uhum. que danado era aquilo, Era um período aquela de encruzilhada também? encruzilhada, exatamente. Então, aquelas formas começam a vir para mim,
Elas não são formas que eu posso chamar que referendem nenhuma expressão religiosa, mas elas são sinteticamente esse mundo mágico que envolve o catimbó, que envolve o candomblé, que envolve a umbanda, que envolve uma série de elementos, que envolve a arquitetura das platibandas, das casinhas do interior. Tudo isso somado criou uma certa iconografia que eu chamei de teatro do meu fascínio, que é isso que o Claudinei viu e se emocionou assim, e disse, temos que... E nós fizemos um pacto, isso tem uns 4 anos, mais ou menos, ou mais. Nós fizemos um pacto de só mostrar quando pudermos mostrar tudo de uma vez. Fazer essa... Então, essa coisa foi construída para que a gente pudesse apresentar nessa exposição esse conjunto. Uhum. E é interessante eu chamar Teatro do Meu Fascínio, só para fechar o fio, porque o primeiro teatro, o teatro lá do início da figuração, era um teatro satírico, era um teatro do meu horror. O meu horror frente a um mundo absurdo, um mundo que eu não me Sim. sentia participante, um mundo que eu me sentia excluído, um mundo que eu tinha dificuldades, Mundo estranho. um mundo estranho para mim. Então, aquele mundo que eu revidava de uma forma a satirizá-lo, ele foi apaziguado a ponto de hoje existir como um fascínio, como um encantamento. Então, esse é o processo, também um processo que eu chamo de espiritual, que não é, eu volto a frisar, que essa palavra é muito mal interpretada, não tem nada a ver com religião, tem a ver com uma consolidação de uma consciência, uma ampliação de uma consciência, Vai além da religião, né? e vai exatamente. Eu acho, por exemplo, penso muito sobre isso, que religião é um limite. Toda ela é um limite. Esse mistério que é a vida, ele não cabe dentro de uma religião. Ele não Sim, cabe dentro da arte. Ele não também cabe não. dentro de coisa nenhuma. Ele é uma coisa que só é possível ser vivenciada. E essa vivência é intraduzível. O que o artista faz é apontar o dedo para a lua. A lua ninguém sabe onde está, mas o dedo está ali. Sim. Mais Boa. ou menos. Essa foi boa. Só para ver como a gente está na mesma levada. Que olha a outra próxima pergunta que tu já meio que respondeu agora. Tua obra reflete uma profunda espiritualidade. Parte das pinturas figurativas já demonstravam isso. Após essa fase, apareceram trabalhos que sugeriam paisagens, símbolos religiosos de matriz afro também. Algumas outras pinturas se aproximavam do abstracionismo. Talvez Rothko e Newman, como referência, por exemplo. Essas mudanças são buscadas, aconteceram e acontecem de forma consciente? Tu já respondeu toda agora nessa última. Olha, Essa aqui, e essa surgiu conversando com o Renato. uhum. É interessante, você vê, né? Falando, aqui não é só uma constatação. A gente traz sempre essa coisa do Rothko ou do Newman, mas como referências que vêm, de certa forma, chancelar o que nós estamos realizando. Eu citaria Valentim, Rubem Valentim. Eu citaria, meu Deus, eu citaria quem mais, meu Deus? Tanta gente que tem, que agora deu um Ah, branco no juízo. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que, sim, Rothko, sim, Newman, mas não só, não apenas. sim. Não apenas. Eu acho que há uma. E é bonito pensar neles, primeiro pensando no Rothko, com o qual eu tenho mais afinidade, inclusive, que saiu de uma figuração e, numa fazenda no meio oeste americano, ele olhando aquelas paisagens muito planas e céus muito vastos, ele encontra aquela estrutura formal e de luz, de matéria, de cor, com a qual é natural a identificação ao meu trabalho naquele momento mais atmosférico. E eu acho legal pensar nisso, pensando não nisso como uma referência de fora, porém uma referência humana, que, Uhum. que, é, que é comum à espécie humana frente a uma dimensão que está além de
além da gente. Eu acho que se você, qualquer lugar do mundo, você lê os poetas místicos, você lê em qualquer lugar do planeta, você encontra uma convergência de experiências frente ao mistério da vida e da natureza, que que é o drama e a glória humanas em qualquer lugar que você esteja, sabe? O que nos difere, e aí é geográfico, são circunstâncias locais. Mas quando a gente vai filtrando isso, a gente encontra o mesmo ser humano, com as mesmas demandas, com as mesmas questões, com as mesmas dúvidas, e isso eu acho bacana. Mas, enfim, eu acho. Eu tenho uma passagem do Rótico que eu acho muito bacana, que ele, antes de morrer, antes de se matar, na verdade, ele fez a única grande retrospectiva dele no Metropolitan. E aconteceu um fenômeno nessa exposição, que foram as pessoas entrando em uma descarga emocional e chorando. As pessoas choravam. E isso foi muito recorrente na exposição. E numa entrevista de rádio, alguém perguntou, o cara que estava me entrevistando perguntou isso a ele: olha, está acontecendo isso e tal, muita gente chora. O que é que você tem a dizer sobre isso? Ele disse: olha, o que me parece é que as pessoas estão vivenciando é a mesma experiência religiosa. Ele usou essa palavra, ele é ateu, mas religiosa no sentido de religare, no sentido de se conectar novamente, de se reconectar. A mesma experiência religiosa que eu tenho enquanto pinto. Então, eu acho que a grande glória de um artista enquanto diálogo com o seu público, é que o público, a partir do seu repertório, a partir do seu background, não do artista, tem uma experiência seminal, uma experiência própria da sua individualidade mais profunda e da sua essência. Nesse lugar, há uma comunicação. Eu certamente, você certamente, qualquer um de nós, encontra em algum elemento de arte, ou seja, uma música, seja um livro, seja um poema, seja uma pintura, algo que diz respeito a mim e a você, sem a gente nunca ter se encontrado na vida, mas que nos conecta com algo essencial, seu e meu, que isso é humano, que isso é profundamente humano. E é nesse lugar de humanidade que me parece que a arte propõe o encontro, a ideia de comunhão, que para mim é muito cara. Eu gosto muito da ideia do lugar comum, não no sentido ordinário, o Sim. lugar comum como ordinário, mas o lugar comum a todos. Todos pertencemos a essa dimensão humana, todos pertencemos a essa qualidade humana de potencialidades e tal. Então, é nesse lugar também, e aí, sobre esse ponto de vista, sobre esse tipo de reflexão, eu acho que isso pode ser, como posso chamar, isso pode ser abraçado por uma ideia de transcendência e de espiritualidade. Maravilha. Falou que teve na Europa, né? Foi na Alemanha e na Dinamarca? Tive na Ficou um Alemanha, período. eu vivi um período na Alemanha maior, na Dinamarca um período menor. Sim, a Ah, Dinamarca mais recente, foi em 2015, é. ou Qual 2005. foi, qual foi o impacto que teve na tua obra essa vivência Na na Europa? Alemanha, o impacto foi gigantesco, porque eu era muito jovem, né? Em 91, fiz Impacto 30 na tua anos. obra, principalmente, né? Exato. E o impacto muito grande foi, pela primeira vez, eu poder ter um convívio com essa pintura tradicional, a pintura dos grandes mestres, né? Poder ver a pintura do Rembrandt, para mim, sempre foi e continua sendo um deus. Enfim. E, basicamente, o grande turning point que foi essa experiência na Alemanha foi o óleo, né? A tinta óleo que ocupou toda a falta que eu estava sentindo de uma solução a partir dos materiais que eu dispunha. O óleo respondeu e continua respondendo, e eu cada vez mais acho que eu não sei de nada, porque óleo não é brincadeira. Mas, enfim, isso ao mesmo tempo que é um desafio, é uma alegria, porque aí você vê que há muito chão e há muita coisa para fazer. Na Dinamarca aconteceu uma coisa muito engraçada, muito engraçada. A palavra não é bem essa. Eu tinha Curiosa. é curiosa. Eu tinha eu tinha chegado em São Paulo em 2003. Essa viagem para a Dinamarca foi em 2005.
eu estava aqui mergulhado numa série chamada Deuses, que é uma série Sim. de animais fantásticos, que são esses bichos aqui, deixa eu mostrar aqui para esses bichos em preto e branco. Opa, é aqui. Aí, É. Isso foi uma lembro. série que me ocupou, assim, desde que eu cheguei em São Paulo, como uma meta de dizer assim para a cidade, que eu era aqui um ilustre desconhecido, quem eu era. E esses bichos, eles ocupavam um papel de coadjuvante, né, na minha pintura anterior. Eles apareciam assim nos cantinhos. Eu ia dizer E, agora que ele remete muito à tua obra do início ali, exatamente, né, do exatamente. circo, do Exatamente. Eles vêm de lá. E eles vêm, são os personagens coadjuvantes que assumem o papel de protagonismo e, curiosamente, perdem a cor. E eu achei engraçado também, volto a dizer a você, que só agora que eu me dou conta do porquê ele perdeu a cor. Quer dizer, agora de algum tempo, mas na época eu não entendi. Eu sempre achei que era. Isso foi assim, não achei nada, na verdade. E hoje eu sei que eles queriam uma essencialidade. Eles não queriam. Eu precisava mostrar uma coisa muito sem apelo cromático, sem apelo uma coisa muito sintética e ao mesmo tempo muito pintura, porque entre o preto e o branco tem uma uhum. miríade de cores É, de cinza, né? Então aquilo está dentro da tradição da pintura, que é a grisalha, né? A pintura preto e branco está dentro da tradição, mas também tem um caráter simbólico de reconhecer um mundo marginal que, que foi o meu universo a vida inteira, dando a esse mundo marginal um tratamento de joalharia, de preciosismo. Por isso que eu chamei eles de deuses. Eles foram vestidos com mantos de deuses. E foram eles, estou falando sobre isso porque eles foram a razão, esse universo mágico, esse universo fantástico da minha pintura inicial, foi a razão do convite para ir para a Dinamarca, que o pessoal conhecia meu trabalho da época da Alemanha, e daí me chamaram e eu cheguei lá, convidaram um artista figurativo, de bichos e tal, e eu cheguei lá e peguei e saltei em Copenhagen e viajei 4 horas para a cidade chamada Brand, onde está essa instituição que acolhia esse projeto de workshop, que é global, vem um artista de todo canto. E nessa viagem de trem de Copenhague a Brand, eu peguei o trem às 6 da tarde e viajei até às 10 da noite. Eu sentei na janela do trem, vindo desse mergulho de chinês acorrentado, fazendo aqueles bichos com muito rebuscamento, aquela coisa bem alucinada. Aí sou tirado desse lugar, que é por esse convite, caio dentro de um trem, viajando num país que eu nunca tinha ido, mas principalmente com uma luz que eu nunca tinha visto. Era aí que verão, eu ia te perguntar sobre é, isso. era verão e a luz escandinava era o sol às, das 6 às 10 da noite sem sair do lugar. Aquele sol parado, aquela luz dourada permanente e a Que uma paisagem outra intensidade, né. muito, cara, é uma coisa muito especial. E aquilo deu um tilt no meu juízo. Assim, eu atribuo isso ao fato de que eu estava numa situação muito intensa e caí num lugar e me deparei com uma situação inusitada e uma luz que eu nunca tinha visto. Deu um tilt. E eu tive uma breve epifania em que eu me vi novamente, menino, no sertão da Paraíba, em cima de uma pedra que eu costumava subir, olhando a vastidão ao meu redor, que era uma pedra que via muito, muito longe e via 360 graus, e aquilo sempre foi uma experiência muito importante para mim. E eu me senti ali de novo, no centro do meu universo, digamos, no centro do mundo para mim. E cheguei muito atarantado em Brand por conta dessa experiência, que foi breve, mas foi mágica, foi muito potente. E aí comecei a pintar a paisagem local, como uma necessidade de apreensão daquela experiência do trem. O pessoal na época ficou impressionado, dizendo, mas peraí, a gente chamou um artista, chegou outro. Então, a coisa de brand foi muito importante na minha pintura, depois que eu estou em São Paulo, porque ela resolve a minha questão com o universo
dos animais, do universo fantástico, e abre a porta para um universo outro de luz e de paisagem. E é essa luz do sertão, é essa paisagem do sertão que eu retomo a meu modo, né? Então, Maravilha. então essas duas viagens têm essas duas importâncias. Uma, a mudança da linguagem, do material, da técnica, e a outra, uma saída de um mundo e entrada no outro. É tanto, deixa eu mostrar isso, Alexandre, tem A nesse livrinho, Dinamarca foi uns 10 anos depois da Alemanha, não foi? Mais ou menos. foi mais, É, deixa eu ver, 15. isso, uns 10, um pouco mais de 10, por aí. Por aí. E tem uma coisa que é engraçada, aqui tem uma paisagem da época, e o último bicho. Então, a paisagem é branca, 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 e aqui o último E já bicho tá diferente, já né? se diluindo, já se É, desaparecendo. já Então, tá. nesse livrinho tá os dois juntos, eu vou mostrar que aqui tem uma transição, né? E essas paisagens iniciais eram muito brancas. Você vê, fazendo esse tipo de reflexão, quando você está num lugar fechado, escuro, que é dentro de uma caverna, ou de um teatro, e você sai, é dia, claro, você fica cego, né? Fica tudo branco. Até que a Precisa de retina, um até que a instante retina se para. acostume. Então, eu acho que aquilo ali, aquelas paisagens iniciais, é eu saindo desse outro mundo e entrando nesse mundo novo de amplitude, de paisagens amplas e vastas, né? Que foi o assunto da minha pintura por pelo menos uns 10 anos, depois disso, né? Até que começa a voltar às formas, né? Mais do que isso, sei lá. Mas sem deixar de lado essa imaterialidade, digamos. Não, eu acho que a imaterialidade, a coisa. É que não é Sabe o que imaterialidade não é a palavra, né, mas eterialidade. eterealidade, isso. Eu acho que esse é um lugar muito importante no meu trabalho, sabe? Eu acho que a minha pintura. Voltando a essas analogias que eu costumo fazer, quando menino nessa pedra, que eu olhava lá no sertão, que eu olhava o horizonte, que era um horizonte muito longe, muito longínquo, e você, qualquer pessoa tem isso em qualquer lugar do mundo, mas é aquela coisa que a distância faz com que a terra e o céu percam a nitidez. Sim, E eles sim. meio que se misturam, né? Então, claro que isso eu não pensava enquanto criança, mas aquilo me chamava a atenção. Hoje eu penso sobre aquilo. Aquilo eu não pensava, mas aquilo me marcou. Hoje eu penso no que me marcou. E o que me marcou é esse lugar, que não é céu e que não é terra. E como não é uma coisa nem outra, ele pode ser qualquer coisa. Ele é a abertura. Ele é o lugar da escolha. Novamente, a encruzilhada. É ali Sim. que você decide o que você quer, o que você pode ser. Então, esse lugar indeciso, para mim, é importante, porque é ali que pode se materializar a novidade, aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não sei ainda. Esse é o lugar que eu penso que é onde eu trabalho. É esse lugar entre o céu e a terra. Então, tem um cara que eu amo profundamente, que é uma grande referência para mim hoje, que é o James Turrell, o artista californiano, que já está com 80 e pedra, e que só trabalha com luz, né? O trabalho dele é luz. E o James Turrell tem uma frase que eu acho mágica, assim. Ele diz assim, perguntaram o conceito do seu trabalho, aquela pergunta que se faz, né? O conceito e tal. Aí ele A fala, gente quis evitar aqui o ainda bem. Mas ele responde essa, ele dá um chute no pau da barraca, né? Ele diz assim, o conceito do trabalho é simples. Eu quero reunir o céu com a terra. Pronto. Somente. barbado. É tanto que ele cava um buraco na terra e deixa entrar a luz do céu, quer dizer, ele faz os ambientes subterrâneos, né? Então, essa viagem, eu me inspiro muito nessa viagem. Eu acho essa viagem um barato. Então dá para dizer que então que essas viagens influenciaram até nessa tua percepção de cor, né, nesse teu Sim, trabalho, sim, 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 fortemente. com Eu tenho certeza. uma pergunta que era um pouco sobre isso, mas já foi respondida também. Hã, como é que é a tua uma perguntinha meio como é que é o teu processo de trabalho? Aqui a gente botou assim, tu pode falar um pouco sobre a cozinha da tua pintura? Como é Claro, que é claro.
claro. O bastidor da produção, Eu vou porque dizer uma coisa geralmente a que gente vê a obra pronta, né, uhum. Eu vou dizer uma uma coisa muito fotinho e eu vou dizer uma coisa muito prosaica, que é que tem sempre uma mitificação sobre o processo de trabalho de um artista. Mas o processo de trabalho de um artista é disciplina. É entrar no ateliê de manhã, cedo, que eu gosto, e ficar lá dentro, mesmo que não acerte fazer porra nenhuma. Mesmo só faça, mesmo que destrua o que está fazendo, que não funciona. Mas dá uma ajeitadinha no ambiente, uma limpada pelo menos. quando não sabe fazer nada, pega um livro, mas Ah, esteja à disposição, vá lá, esteja lá. Então, essa rotina, esse processo de rotina, né, de acordar, preparar as coisas, tudo isso é fundamental para mim, né, a trabalhar. Eu estou organizado, por incrível que pareça, mas sou mesmo. Eu gosto das tintas no lugar, eu tenho a paleta de cor nas prateleiras para saber as cores onde estão. É, mesmo que depois de uma semana eu olhe para o ateliê, tá um cabaré, uma zona, tudo virado, mas aí no sábado mesmo eu arrumo tudo para segunda começar, tá arrumadinho. Isso é importante para mim, quer dizer, essas questões muito prosaicas de ter uma ordem, uma funcionalidade, tudo isso é importante. Então, o processo propriamente dito é uma aventura. Né? Tem toda essa ordem, toda essa estrutura, né, de organização, para poder se dar o luxo de uma aventura, de um não sei o que eu estou fazendo. De... Só que quando eu digo isso, talvez eu diga isso em função do fato, eu já pensei sobre isso, de eu nunca ter tido uma formação acadêmica, uma formação. essa é uma pergunta que eu pulei, É, eu nunca ter tido uma porque formação acadêmica. de certa forma autodidata, digamos assim, apesar Sim, de ter tido o teu professor no início exato, lá, né, exato. me fugiu o nome agora. Flávio Tavares. Mas o Isso. Flávio também não era um professor no sentido da didática. Né? Tanto que eu via ele pintando, eu assistia ele pintar. Muitas vezes ele chegava no meu quadro, pegava o meu pincel e corrigia coisas que ele achava que estava errado. Não havia ego. Ah, está mexendo na minha obra-prima, que porra nenhuma. O cara ia lá e, o cara ia lá e mexia mesmo e tal. E aquilo para mim foi tudo muito maravilhoso, cara. Então eu sei pintar, sabe, Alexandre? Eu sei que eu sei. Eu Agora, eu sei. não sei, o que eu não sei é como. Sabe, se Ah, você quer, como é que você faz isso? Então, eu hoje tenho digamos, um modus operandi que é extremamente introjetado e intuitivo. Então, é como se eu tivesse um arcabouço de conhecimentos que se ativam na hora que estou fazendo. Eles vão pum, 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 pum. Então, eu vou mexendo com as coisas naturalmente, sem pensar no que estou fazendo. Agora eu vou fazer isso, agora eu vou usar aquilo. Não tem esse agora. O agora é agora mesmo, acontecendo e tal. Então, esse processo eu acho muito bacana, porque é um conhecimento empírico, é um uhum. conhecimento que se manifesta, porém se manifesta a todo momento para empurrar aquilo que eu sei para o limite, para eu chegar no lugar que eu não sei. E isso para mim é o barato do negócio. Não é o que eu sei, é o que eu ainda não sei, mas que eu preciso empurrar com toda a pressão do meu conhecimento para ver se atravesso para esse lugar novo, para essa situação nova. E sempre acontece, sempre acontece. Então, um dia que não acontecer mais, aí eu me aposento. Mas enquanto acontecer, tá jóia, tá bacana. Principalmente estar à disposição, é isso? Exatamente. Isso eu acho que é fundamental. E também é aberto, sabe? Viajar. Tem. Tudo, eu não acho a atividade artística se dá dentro exclusivamente do ateliê. Eu acho que a viagem, o passeio, sabe? O namoro, a vida cotidiana, os filhos, o É convívio, tudo, né? Tudo. à disposição nesse sentido, tá aberto, tá sempre, Isso. receptivo, É, perceptivo talvez também, sim, sim. é. Puxando um pouquinho só para antes da gente ir para os finalmente, tu falou que tu não fez a faculdade nem nada, né. Quais foram os primeiros como é que se deu, assim, que nem tu falou, não era uma intenção ser artista, nunca foi. Como é que se enveredou por esse caminho? Quais foram os primeiros artistas que te chamaram atenção, assim, meu Deus, poderia tentar, como é que se deu eu não sei se eu vou dizer escolha, mas talvez não tenha sido uma escolha consciente, Uhum. mas como que se deu essa virada de chave, é por aí que eu vou", Olha, se é que já parou desde para.
desde criança, já vi isso também, assim, desde criança o desenho era uma companhia, né? Era minha companhia, eu desenhava para criar meus mundos, né? Como toda criança fazia É, historinhas, né? Aquela coisa. Então aquilo tinha um poder de interesse muito grande para mim. Eu criar mundos que eu gostava que me diziam respeito, né? Mundos que eu me sentia, que eu gostava. Então o desenho sempre teve presente. É, eu nunca pensei em ser artista porque o ambiente cultural em que eu estava inserido não tinha esse lugar como um lugar real. Isso não existia. Né? Você não era uma realidade. Eu nunca tinha visto uma pintura na vida até os 16, 17 anos. Foi quando eu, por conta de uma. Olha só a casualidade. Eu tinha uma namoradinha que me levou na casa da irmã dela, que, por sua vez, era casada com Flávio Tavares, o artista que me iniciou. Quando eu entrei na casa da irmã da minha namoradinha, eu vi uma pintura do Flávio. Eu nunca tinha visto uma pintura ao vivo. Tinha visto a produção de Jesus Cristo, aquelas coisas, coisa bem, pintura em bem tela mesmo. pintura em Tela. tela, tela. Eu olhei para aquilo e fiquei já ali eu fiquei embasbacado. Disse, que negócio extraordinário. E aí disse, que é isso? Ah, ela disse, é Flávio, o marido da minha irmã que faz. Assim, uma coisa bem prosaica, bem. Eu disse, puxa, aí conheci o Flávio. E aí eu vou dizer onde teve um lugar que foi mágico. Flávio me leva no ateliê dele. Eu entro no ateliê do Flávio. E quando eu entro no ateliê do Flávio e olho para o ambiente, telas, cavaletes, tinta para todo lado, eu tive também uma epifania. Eu disse, meu Deus, que coisa extraordinária, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero para mim. É quase como se eu tivesse encontrado o meu lugar, né? Uma coisa Uhum, que é sim. muito, diz muito para mim. E aí eu disse para o Flávio, de coragem, eu disse, olha, eu adoro desenhar, eu queria te mostrar meus desenhos. Aí cheguei no outro dia com uma pasta de meio mundo de desenho, ele achou curioso, gostou e tal, e disse, venha para cá, venha. E assim foi, né? Então, essa época eu estava prestando vestibular para física, né? Entrei na universidade e passei 5 anos de convívio com o Flávio, e nesses 5 anos eu fiz vestibular para psicologia, fiz 2 cursos paralelos, e aí a pintura fez, me engoliu, a família enlouqueceu, se largou os cursos. Normal. É, E isso aí é foi. esperado. É, Então foi esse momento que nesse que momento que que eu tomou, digamos assim, tomou conhecimento do agora, mundo da arte. e agora me sentir artista, como hoje eu sei que sou, de ter coragem de dizer assim, o que é que você é? Né? Sou artista. Né? Isso levou tempo, viu? Porque eu achava uma coisa tão Quando que grande. foi? Eu acho que Mais ou isso, menos. eu acho que isso levou Ontem. quase, né? Até hoje eu tenho essas dificuldades. Mas levou tempo para essa ideia de ser artista, porque eu sempre. Você falou quem lhe referenciava, né? Eu comecei, a partir daí, a ver coisas. Flávio me dava livros. E eu me enlouqueci com os pintores flamengos, né? A luz e tal. Eu achava aquilo de Aí outro. os circos. Ah, Isso, exatamente. E eu achava aquilo de outro mundo. Eu não me sentia à altura daquilo, né? Eu achava aquilo de uma coisa de outro mundo, uma coisa muito além, né? O fato de você vir de um lugar muito precário, né? Muito sem referências e tal, leva tempo você se achar merecedor de coisas além daquilo que você conhece, que é o que é esperado de você, né? E até eu assumir que isso era eu, que eu tinha aquilo comigo, é, precisei. Pra você ter ideia, eu não acredito, eu tinha dúvidas. Olha como era. Eu tinha dúvidas se Flávio ia acreditar que aquilo que eu tinha feito em casa tinha sido eu mesmo. Eu levava para ele com essa dúvida. Ele pode dizer: esse cara, alguém pintou para ele e tal. Porque eu não acreditava. pagou quanto? É, eu não acreditava, cara. É engraçado isso. Você é tão despreparado para aquilo que você é preciso um tempo para aquilo ser assimilado. Você, por isso que, quando eu falo que física e psicologia são importantes para mim, porque foram mesmo, e continuam sendo.
no sentido de me ajudar a aprender determinada ordem de valores que sim, que eu não tinha. Eu não tinha. Isso foi conquistado a partir, volto a dizer, da experiência, do fazer, da coisa da mão, do fazer. Então, o resultado dizia para mim, o resultado sempre disse para mim: é isso que você é, é isso que você é. E é isso que eu sou a cada momento, porque quando eu falo a você que eu busco o lugar que eu não conheço, eu estou falando, eu busco esse eu que eu não conheço, essa dimensão de mim que ainda não está formalizada. E o que formaliza isso é o meu trabalho. É a pintura que diz para mim o que eu sou. Não sou eu que pinto. Volto. Eu acho isso muito importante falar. É a pintura que me constrói. É Sim. a pintura que diz o que eu sou. É uma coisa que eu fiz isso. Não, isso fez o que eu sou. Isso está dizendo para mim que eu sou capaz de fazer isso. Porque eu não sabia que era. Sabe a história do cara que está diante de um muro de 5 metros e diz: quem diabo pula uma porra dessa? Ninguém pula. Aí aparece um leão, aí o cara dá um salto. Dá um jeito de... O cara dá um salto, quando ele está do outro lado, porra, ele pode pular. É mais ou menos isso, cara. Boa metáfora. Tu costuma escrever... Opa, partei aqui. Tu costuma escrever sobre teus trabalhos? Costume. Para, às vezes, tem aquele momento de reflexão e introspecção, de distanciamento, olhar com distanciamento para a tua obra, para a tua produção como um todo, e que te deixa, que dá esse pensamento crítico, esse gatilho para... No Tem início, esse ato, tem essa prática, digamos assim? no início, eu não tinha nenhuma prática disso, eu achava era tudo muito visceral, né? Muito, era uma loucura. Mas hoje, o trabalho você vai se tornando, inclusive, mais lento, que ele demanda isso. Eu estou, por exemplo, nesse momento, com um conjunto de pinturas em processo, mas que tem duas prontas, solidamente prontas, que são para mim, um salto. Né? Para mim, um salto. Então, eu estou diante de duas coisas que eu ainda não formalizei racionalmente, nem assimilei. E eu escrevo, eu penso, eu reflito, eu olho, eu medito, diante daquelas duas pinturas, o que é que elas estão, para onde elas estão apontando, e estou trabalhando em paralelo, tendo elas como um farol, uma referência para ver. E os trabalhos que estou fazendo são trabalhos menores, esses são dois grandes, eles são quase como uma maneira, uma maneira que eu tenho de me entender, me aproximar dessa coisa que está aí se colocando, se afirmando. Então, eu escrevo, eu observo, eu acho muito importante sentar e olhar, muito tempo. Eu gosto de fumar charuto para fazer isso. Acendo um charuto, dá 2, 3 horas de fumaça, olhando, só olhando. Então, essas coisas eu hoje faço. No começo não fazia, mas hoje para mim é imperativo, é fundamental. E gosto muito de escrever, não propriamente sobre a pintura. Não é isso que eu escrevo. O que eu gosto de escrever é sobre o que a pintura me sugere, enquanto experiência, enquanto sentimentos, enquanto pensamento, reflexões, o que ela me dá notícia enquanto percepção da realidade. Eu acho que a pintura tem esse papel para mim de dar notícia de uma outra maneira de olhar o que está ao meu entorno, à minha Uhum. volta. É nesse sentido que eu escrevo. Meu amigo Claudinei Roberto Curador, ele reclama disso. Ele diz que eu escrevo muita abobrinha. Mas é processo, né? Ele diz assim, olha, ele disse, você vai terminar criando uma seita. Eu disse, não é, não é essa a minha intenção. Se for o caso, Lucena's Church. eu toco fogo em tudinho antes. Ah, tá louco. Pelo menos não ia pagar imposto, né? Isso é uma vantagem. Tu falou obra grande, o que que é grande? Grande Mais ou menos. 2x2. Dois por dois, É, mais ou menos. é. Só curiosidade. E o que que Uhum. vem na sequência? O que que a gente pode esperar do Luciano na sequência? Eu Além desses três aí.
Olha, eu não sei o que dizer, Alexandre. Assim, não sei. Mas tem alguma coisa, uma exposição, alguma coisa já em Não, teatro? tem a perspectiva da exposição do Museu Afro, fazer uma itinerância, ir para outro museu. Isso está em negociação. Eu não vou nem dizer ainda, para não, porque essas coisas a gente espera Sim, confirmar. mas sair de Mas São Paulo ou não? daí de São Paulo para outro museu, no outro estado. No outro estado. Uhum. Tá em negociação. Espero que dê certo, que aí acho bacana poder, né? De Podia vir para momento, cá. você sabe que eu tenho uma obra no MAC, no Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, né? Sei, Ah, você sei. sabe? Tem a Galeria Clima aqui também, né? Ah, eles me representaram, a Clio me representou um É, tempo. Hoje não mais, mas a menina. Como é o nome dela, meu Deus, agora deu um branco. Desculpa, eu esqueci, mas enfim. Mas enfim, foram eles, na época da Galeria Clima, quem fez essa ponte com o museu, e aí foi feita a doação e tal. E participou de uma exposição lá, há um tempo atrás. Eu quero muito expor no Rio Grande do Sul, por que não? Eu acho. Eu gosto muito do teu estado, cara. Eu gosto mesmo. é. Eu acho que tem uma força cultural extraordinária, literatura. Iberê, para mim, é um dos maiores pintores que o Brasil já produziu até hoje, né? Uma coisa que é assombrosa para mim, assombrosa. Eu sempre fui muito louco pelo Iberê. Eu vi a retrospectiva dele aqui na Pinacoteca pelo menos umas 10 vezes. Eu ia e Ó, voltava, ia e voltava, ia e voltava. é muita coisa também, né? E ele é um pintor muito denso, né? Muito profundo, muito foda ele. Não, você vê que país é o Brasil, né? Produz essas coisas, cara. E você não está aquém de nada, né? Você não está Não, aquém de nada, tá sabe? Isso me deixa, por isso que eu penso, gosto muito de pensar esse país sob um ponto de vista próprio. A gente começar a dizer assim, olha o que a gente é, né? Olha as coisas que nós somos. E pensar a gente a partir disso, que é novamente aquilo que eu estou falando sobre pintura. Eu sei de mim sim. pela pintura. Olha o que eu sou, né? Eu vejo a pintura e sei olha o que eu sou. Eu não sabia, né? Essas coisas estão. E o Brasil é isso também. A gente está se descobrindo assim, um país que produz um evento épico como o Carnaval no Rio de Janeiro, que é feito pela comunidades, né? Aquela coisa. Então, tem umas coisas de valor que a gente precisa entender nesse país que está ligada à paixão e ao encanto. A coisa que mexe as pessoas e que é uma chave de sucesso, é uma chave de resultado, entendeu? É uma Sim. chave, sabe, não ser robô, imitar um procedimento mecânico que foi. Não, a gente tem um jeito diferente de dar certo, né? Com uma Exato. E o alegria. certo é diferente, às vezes, do outro Pois também, é, né? pois é. O meu certo não quer dizer que. E quer dizer, posso ser certo e ser alegre, ser feliz, Ah, dançar, brincar, sabe? Eu acho que a festa é uma das coisas mais revolucionárias que o país tem. Todas as festas, né? Um país uma situação tão precária econômica para a maioria da população, né? Tão adversa, e o pessoal brinca, o pessoal festeja, o pessoal celebra. É sim, muita ri. Isso você vai em países dito desenvolvidos, que para mim isso é se isso é desenvolvimento, eu estou fora. Tá todo mundo com a cara problem, problem, problem. Eu só sabe dizer. É tudo, relaxa, não relaxa. cara, é tudo triste, é tudo invocado, é tudo achando que o mundo está. Não, a gente pode. Então, são essas coisas que a gente precisa valorizar, cara. A gente tem um país do caralho, tem um povo espontâneo, maravilhoso. E, e a gente quer imitar essa tristeza que está aí fora? Não dá, não. Não, eu também acho que não. Eu acho que não. Bom, encerramos aqui. Tu quer colocar alguma coisa a mais? Eu só quero te agradecer muito por ter disposto aí do teu tempo, porque a gente sabe que o tempo é uma das coisas mais caras hoje em dia para as pessoas disponibilizarem para alguém, né? A gente ficou aí 1h30 conversando, mais ou menos. Muitíssimo obrigado Obrigado a ti. Eu por nos agradeço. receber aí na tua casa e a gente receber aqui no nosso estúdio. Sérgio Lucena, na raiz do tempo, a matriz da cor, até início de março, né? Que dia que tu falou 3 de mesmo? Dia março. É 3 de 3 de março. março.
de terça a domingo, das 10 às 5, no Museu Afro Brasil Emanuel Araújo, que é no Ibirapuera, São Paulo. Exato. Sérgio, muitíssimo obrigado. Obrigado a Assim ti. que possível, nos falaremos pessoalmente, assim que possível. Maravilha, maravilha. Muito Manda um obrigado. abraço pro Renato e para todo mundo aí, para Tudo sua bom, valeu. turma bacana. Abração. Um grande abraço. Até breve.